Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José. Semana essa que eu desejo que seja ótima para você e certamente será. Sobretudo se você levar em consideração como serão os próximos dias e a vida de algumas criaturas aqui no nosso país. Como, por exemplo, a do senador Marcos Duval, que depois de uma viagem não autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele já estava cumprindo algumas medidas cautelares, ele acabou sendo presenteado pela Polícia Federal com a instalação de uma tornozeleira eletrônica da rádio Papuda FM 171, 24 horas no ar, do mesmo modelo que o inelegível também está usando. E, para completar, ele também recebeu todas as medidas cautelares que o inelegível também está passando. Muitas pessoas não perceberam, mas o Bolsonaro já está preso, pelo menos parcialmente. Ele está meio que ensaiando o que vai acontecer com ele no futuro. Muitas pessoas desse universo paralelo entraram aqui no nosso portal para fazerem comentários sobre as nossas opiniões das manifestações. É impressionante como é que essas pessoas estão vivendo no mundo paralelo. Elas estão achando que vai acontecer algum milagre aqui no Brasil e ficam toda hora rogando praga, fazendo ameaças, xingando. Eles não conseguem rebater argumentos. E essa impressão que eu tenho aqui, com certeza é a mesma que vocês também têm quando vocês veem, por exemplo, as manifestações, com pessoas ainda acudindo aos delírios dessas criaturas que irresponsavelmente ficam atacando ainda a democracia no nosso país. Bom, se as manifestações não serviram de nada positivamente para essas criaturas, para os aspectos negativos, pelo menos para um, a situação vai ficar complicada, que é o deputado Nicolas Ferreira, que transgrediu completamente os limites da imunidade parlamentar, porque os parlamentares muitas vezes não sabem que a imunidade do parlamentar é para suas opiniões, palavras e votos dentro do parlamento. Quando ele está na rua, ele está circulando, ele está desenvolvendo uma outra atividade que não tem relação direta com o seu mandato, ele não pode cometer crimes, porque senão ele será processado. Eu, na parte da tarde, vou fazer uma representação contra o deputado Nicolas Ferreira, dirigida à Procuradoria-Geral da República, porque não é o ministro Alexandre de Moraes que tem que tomar esse tipo de iniciativa. É a PGR que tem que tomar essa iniciativa. E eu espero até que caia na mão de um outro ministro, para que não fique toda hora o ministro Alexandre de Moraes como alvo dessa insanidade coletiva desse mundo cão, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, vou trazer aqui mais algumas informações, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui do nosso portal, mande seus comentários, compartilhe os nossos vídeos, dê sempre seu joinha e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que está quase chegando a 100 mil pessoas, graças ao apoio de vocês, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, comecemos então com o fato do dia, né? Essa criatura, o senador Marcos Duval, eu já comentei com vocês que o Senado tinha que ter algum tipo de apoio psiquiátrico, porque o caso dele já transgrediu muito qualquer nível de racionalidade. Evidentemente, o que ele está sofrendo hoje, uma série de medidas cautelares, vai fazer com que os bolsonaristas reclamem, então aqui é a ditadura da toga, enfim. Mas não há como recuar, gente. Eles vão continuar fustigando a democracia, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, e vão achar que isso não tem repercussão nenhuma, não tem, enfim. E aí a gente viu, por exemplo, essa semana, o senador Marcos Duval, lá nos Estados Unidos, pensando que estava tirando uma onda, né? Falando coisas como essas aqui para o ministro Alexandre de Moraes. Conta bancária, você suspendeu o Pix para que eu passasse a pior necessidade daqui. Só que a diferença entre eu e você é que eu estou do lado do bem e você não. Ele está falando do Alexandre de Moraes, né? Do ministro Alexandre de Moraes. O mundo agora vai saber dessa penalidade. E o mundo que é aliado diplomaticamente com os Estados Unidos vão fechar a porta para você. Não adianta você ter ido para Dubai. O mundo vão fechar as portas para você, hein? Para tentar achar alguma forma de morar lá e abrir uma conta bancária lá. Que eu também já estou sabendo que você esteve em Dubai. E já falei com os amigos de lá, da sua presença. Tá aqui, Brasil. Ó, eu falei para vocês que quando ele fez isso comigo aqui, ele deu um tiro no pé. Não falei para vocês? E agora quem está com uma tornozeleira no pé
É o senhor, né, senador Marcos Duval? Marcos Duval acionou o diretor da Polícia Federal contra decisões de ministro Alexandre de Moraes. Senador bolsonarista é investigado no Supremo por suposta intimidação de delegados da corporação. Procurada, a Polícia Federal não respondeu. E a criatura foi grampeada hoje de manhã cedo. Reagiu, né, disse que não ia colocar a tornozeleira eletrônica, mas não tem. Né? Ou coloca a tornozeleira eletrônica ou fica preso. Enfim. E está agora sim, com todas as contas bloqueadas, a medida foi muito extensa, ele está impedido de sair aos finais de semana, ele não pode sair à noite, está com as mesmas restrições que o inelegível também está tendo. Essa figura aqui, é engraçado, né, que os bolsonaristas ainda não acordaram. O Bolsonaro já está preso, ele não pode sair sábado e domingo, ele não pode sair à noite, ele só pode circular durante o dia, ele não pode usar a rede social. E ele ficou extremamente acovardado ontem. Mesmo assim, o Flávio Bolsonaro pegou uma fala dele e ainda colocou lá nas manifestações. Mas agora, gente, não é momento para assodamento. Agora não é momento para qualquer tipo de precipitação. Já mostrei aqui para vocês que o ministro Alexandre de Moraes está absolutamente reto, absolutamente compenetrado, firme, sólido, no propósito ali de que a justiça no nosso país seja feita. Como ele falou, né, mostrei aqui para vocês, não vai haver nenhuma antecipação de prazo, nenhum retardamento de prazo, ou os prazos serão cumpridos. E daqui a 10 dias termina o prazo para os membros da Orcrim de Bolsonaro entregarem as suas alegações finais. A partir de então, aproximadamente lá pelo dia 15 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes irá despachar para o ministro Zanin, que marcará a data do julgamento. E tomara que ele marque logo por uma semana, né? Porque aí, de repente, a gente em agosto já tem o julgamento da criatura aqui. O radinho de pilha aqui, que está na canela do inelegível, está grande, viu? Acho que tem uma bateria reforçada, a bateria para aguentar muito tempo, né? E é o seguinte, se as manifestações não geraram absolutamente nada de positivo para essas criaturas, em relação aos propósitos que eles estavam imaginando. É engraçado que você vê alguns canais bolsonaristas, a manifestação foi espetacular. Eu falei, sim, mas inútil. Essas pessoas voltaram para suas casas sem nenhuma perspectiva de absolutamente nada. Foram ali para quê? Para ficar desopilando o fígado? Se for para isso, fazer algum exorcismo, se for para isso, pode ter servido para alguma pessoa ou outra, mas gastaram grana, se deslocaram e não vai acontecer nada do que eles estão tentando fazer acontecer no nosso país. Por exemplo, não haverá o fora Lula, o Lula não vai renunciar ao mandato dele, podem tirar o cavalinho da chuva. O ministro Alexandre de Moraes também não vai renunciar ao mandato dele. Se eles quiserem ficar livres do ministro Alexandre de Moraes, eles vão ter que torcer para o tempo passar rápido. Porque só em 2044 o ministro irá se aposentar. Até lá muita gente vai para a cadeia, né? Essa gente aí rogando praga contra ele, não está adiantando não, ameaçando, nem ameaça internacional está adiantando, então não vai adiantar. Um projeto de anistia vai passar na Câmara? Não será aprovado na Câmara, não, e se for aprovado vai morrer no Supremo Tribunal Federal. Mas eles fizeram tanta besteira que nem isso agora está na pauta. Impeachment de ministros da Suprema Corte também não vai acontecer. Então, gente, não vai acontecer nada. A retirada de tornozeleira eletrônica do Bolsonaro vai ser retirada? Não. A cessação de medidas cautelares contra Bolsonaro serão cessadas? Não. Os patriotas que estão presos serão soltos? Não. Os que estão para serem julgados não serão julgados? Não. Então, totalmente imprestável. Mas para o senhor Nicolas Ferreira, pelo menos, ele vai ter agora uma dor de cabeça adicional, né? Ele andou falando coisas como essa aqui. Um bravateiro tentando limpar a barra com o Dudu Bananinha, né? O Dudu Bananinha já estava colocando o Nicolas Ferreira na prateleira dos traidores da extrema-direita. E aí ontem ele estava virado no giraia, né? Cheio de testosterona, né? Como ele gosta de dizer, né? Você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. Olha só, tem aí sempre o fundo musical, né, dessas manifestações, aquela coisa dramática, pesada, né, beethoveniana, né? E aí é o seguinte, o Daniel Silveira também andou fazendo ameaças ao Supremo Tribunal Federal, e a ministros específicos, e tá lá agarrado, né? Senhor Nicolas, o senhor quer entrar na fila, nós vamos dar uma forcinha, vou fazer a representação logo mais, indicando que o senhor está praticando crimes. O senhor não pode ameaçar, criar qualquer tipo de embaraço ao processo judicial do qual o inelegível
está sendo apontado ali como o principal comandante da Orcrim, né? Então, o senhor comete crimes também. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. E aí foi falando um monte de besteiras. E para mostrar que eu não estou sozinho, hoje tem uma coluna do Reinaldo Azevedo, que apesar de não ser do mundo jurídico, ele sabe ler os códigos, a Constituição e fazer uma interpretação. Ele é professor dessa área de literatura. E ele escreveu hoje na coluna dele: Nicolas cometeu crime. A menos que ameaçar juízes, passe a ser o novo normal. E ele grifou aqui, frase que o Nicolas Ferreira falou, né? Eles acham que nós íamos desistir. Se lascou o Alexandre de Moraes, se lascou. Ah, o ministro que se lascou Pergunta para o Marcos Duval, pergunta para o Bolsonaro quem é que está lascado agora. Bom, porque enquanto houver um brasileiro de camisa verde e amarela, a gente não vai se curvar a você. O STF não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF. Quer dizer, é uma boçalidade, porque o Brasil não está acima nem abaixo do STF. O STF faz parte da estrutura do Brasil. Enfim. Hoje nós estamos aqui lutando por um Brasil em que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades, até ameaçando o ministro. O quê? Para o ministro não fazer o trabalho dele? Não exercer a função constitucional dele? Vai bem. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar. Ministro, você sem toga não sobra nada, né? E aí vai aqui outro grifo vermelho aqui. Ao presidente Hugo Mota, chegou a hora de dividir os meninos dos homens. Puxa vida, o Davi Alcolumbre, né? Senador Davi Alcolumbre, preste atenção que isso aqui é importante. Vai chegar na tua mesa essa semana o 30º pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Quer dizer, não está dando certo, né? Não está dando certo. Então, daqui a pouco eu vou começar a criar aqui minha petição, mandar lá para o Ministério Público Federal. É que hoje estava meio fora do ar o Gov aqui. Eu não consegui, porque para a gente fazer uma representação para a Procuradoria-Geral da República, nós temos que passar primeiro pelo canal do Gov. Tem umas burocracias assim que eu não entendo porque que criam dificuldades para o cidadão comum ingressar com representações para que a Procuradoria-Geral faça a sua missão. Muitas pessoas perguntam por que o ministro Alexandre de Moraes não toma uma medida instantânea contra essas pessoas que fazem tantas agressões. A razão é muito simples. O ministro está se colocando o tempo todo na posição da defesa institucional. Ele tem dito, olha, essas agressões elas não podem ser interpretadas de um ponto de vista pessoal, embora elas sejam dirigidas também, principalmente pessoalmente, mas querem atingir as instituições ou a instituição do Poder Judiciário. Se ele move uma ação com uma pessoa física que se sentiu ofendido por um desses criminosos, aí sim ele se torna impedido ou se tornaria impedido de julgá-los no futuro. Porque aí é uma questão objetiva, você não pode julgar num processo se você é inimigo ou amigo pessoal, você tem alguma questão concreta que te ligue favoravelmente ou desfavoravelmente. Então o ministro ele não morde essas iscas. As pessoas vão falando as bravatas, assim, só que ele está concentrado no principal. E o principal mandar o líder dessa gente toda para a cadeia, pelos crimes que cometeu. E isso está em curso e isso não tem manifestação que irá mudar. E não adianta nem falas do presidente norte-americano tentando constranger aqui, porque se ele não está conseguindo, não será o Nicolas Ferreira que irá conseguir, né? Alguns já estão na cadeia, o senhor Nicolas quer fazer companhia a eles. Vamos ver, depois da nossa representação, qual será o entendimento da Procuradoria-Geral da República. Se todas essas criaturas vão continuar a atingir o Poder Judiciário, vão fazer ameaças aos magistrados, ou se simplesmente eles vão ter que ser responsabilizados por esses crimes que eles estão cometendo. Bom, nós veremos mais adiante, né? Por enquanto eu fico aqui, um grande abraço e até o nosso próximo portal. Tchau!